Gente, vocês já pararam para pensar que as mulheres têm que se preocupar muito mais com segurança na hora de viajar do que os homens? Isso aí, gente, olha só, essa pesquisa do TripAdvisor diz que 67% das mulheres que viajam sozinhas priorizam segurança e apenas 32% priorizam as atrações turísticas. Ou seja, as mulheres correm muito mais riscos viajando sozinhas do que homens, riscos que homens nem se preocupariam em passar e que as mulheres precisam se preocupar na hora de planejar uma viagem. Então, nosso vídeo de hoje é sobre isso, mulheres que estão viajando sozinhas. Meu nome é Letícia. Meu nome é Júlia, esse aqui é o Juntas no Mapa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre motivos de mulheres deixarem de viajar sozinhas, dicas para melhor segurança na hora de planejar uma viagem e executar essa viagem viajando sozinhas ou num grupo com mulheres. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, já deixa um like nesse vídeo e bora pro vídeo. Nesse vídeo a gente vai pontuar algumas coisas que a gente prioriza também na hora de montar nosso roteiro, de pesquisar o lugar, e a gente quer passar algumas dicas para vocês que pretendem viajar sozinhas ou somente entre mulheres e o que vocês devem prestar atenção na hora de programar uma viagem. A gente sabe que hoje em dia as mulheres deixam de fazer certas coisas por medo. Medo de ser assaltadas, medo de sofrerem abuso sexual, abuso moral, e a gente sabe que isso acontece todos os dias na nossa sociedade. A gente está aqui para mostrar como isso é possível, viajar sozinha com segurança e se divertindo da melhor forma possível. E nós, como um casal, né, a gente viaja sozinhas, a maioria das nossas viagens é apenas nós duas, e a gente quer passar para vocês isso para verem que é possível vocês viajarem dessa forma, assim como a gente, tomando todos os cuidados, prestando atenção na hora de pesquisar sobre o país que vocês pretendem ir. O primeiro passo que a gente começa a fazer é planejar a viagem. A gente primeiramente pesquisa muito sobre o destino que a gente quer visitar. A gente pesquisa a cultura local, principalmente, para saber como que esse país se comporta em relação às mulheres, quais são os direitos das mulheres nesse país, se elas são respeitadas, se elas têm os mesmos direitos que os homens, como ela é vista perante a sociedade. A gente sabe que tem países muçulmanos, países do Oriente Médio que são um pouco mais complicados. A gente pesquisa também sobre o vestuário dessa mulher, como que ela deve se portar. Então tudo isso influencia na hora de você buscar e escolher um destino. E outra coisa que além de sermos mulheres, a gente também tem que prestar atenção porque somos um casal. Então assim, além de países que infelizmente ainda são machistas, tem a outra questão que nós duas também enfrentamos, que é o caso LGBT também. A gente também está inserida em um outro grupo, né? Que além de mulheres, somos LGBTs. Então a gente tem que pesquisar como que a população LGBT é tratada nesses lugares, né? O que a gente mais se preocupa é na hora de pegar um quarto de hotel, né? Porque pra gente é normal uma cama de casal. Mas dependendo do lugar, a gente tem que saber se a gente vai poder alugar um quarto com cama de casal, se a gente vai ter que se submeter a dormir em camas de solteiro. E também há algumas questões que, por exemplo, mulheres em alguns países, elas não cuidam da sua finança, quem cuida é o homem, elas também não podem andar sozinhas. Então, várias questões que vocês precisam procurar para se sentir seguras ao visitar algum país. Outro tópico é na hora do transporte, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante que a gente olha na hora de fazer uma viagem. Porque a gente sabe que metrô não é uma coisa muito segura, aqui no Brasil não é uma coisa segura, a gente sabe que acontecem muitos casos de abusos dentro de metrô, então você tem que olhar se nesse país o uso de metrô é seguro. Às vezes você pode optar, às vezes, por um Uber, por um táxi que seja credenciado naquele país, são formas de se manter mais segura. E prevenir, né, também, porque nós como mulheres temos que trabalhar com isso, né, a gente vai na rua, até mesmo no Brasil, a gente se sente assim, com medo. Imagina em um outro país. Então por isso que é tão importante você saber todos os direitos da mulher em cada país. Uma outra recomendação que a gente dá é que nós estamos aqui para compartilhar com vocês. E assim como nós, também tem várias mulheres que também viajam sozinhas ou viajam somente entre mulheres e que vocês podem estar procurando
para saber, assim, para quem já foi para esse país que você pretende ir. Então é uma forma de você conhecer melhor a cultura e entender como tudo funciona. Exatamente, existem muitos blogs de mulheres que viajam sozinhas e que dão exatamente esse tipo de dica. Então, antes de viajar, pesquisa sobre esse tipo de conteúdo. Uma mulher que já foi para aquele destino sozinha e o que ela pode te passar de recomendação para você se sentir mais segura na hora de visitar. Uma outra dica muito legal é tudo que você for fazer durante a viagem, você tá comunicando um amigo, um familiar, deixar seu itinerário, seu roteiro à disposição deles para eles sempre saberem aonde você tá e com quem que você tá, o que você tá fazendo. Às vezes você pode se sentir com um pouco menos de liberdade, mas isso aumenta a sua segurança naquele lugar. Então sempre compartilhar a sua localização também. A gente sempre faz isso quando a gente viaja. Então é uma outra recomendação para vocês se sentirem um pouco mais seguras. Outra dica é sempre que a gente estiver num bar ou restaurante, essa é uma dica que nossas mães sempre deram, né? Nunca aceitar bebidas de estranhos ou um copo diferente que não seja o seu. Sempre que você for beber alguma coisa que seja de uma garrafa fechada. Isso evita que alguém coloque drogas dentro da sua bebida, o que é muito comum. Gente, isso é muito comum. Graças a Deus nunca aconteceu com a gente, mas nós temos colegas, amigas que já aconteceu isso. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, mas já colocaram bebida. Mas que poderia ter acontecido, Poderia ter acontecido. Já colocaram bebida no copo e aí a nossa amiga não lembra do que aconteceu naquela noite. Então, assim, é uma forma de se prevenir, né? Nunca aceitar bebida de estranhos ou beber de um copo diferente. E também não deixar seu copo assim, porque isso pode acontecer. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que agem de má fé, então isso pode acontecer sim, ainda mais vendo uma mulher ali, querendo ou não, é mais vulnerável, né? Infelizmente a gente é vista dessa forma. Então é uma dica, assim, imprescindível para você que viaja sozinha. Gente, outra coisa importante, acho que isso não só para mulheres, mas para todo mundo que tá viajando, é sempre ter cuidado com sua bolsa, sua mala de viagem, sempre deixar sua mala trancada, seja com cadeado ou com senha. Mesmo com a sua bolsa que você vai andar pela rua, uma mochila, a gente costuma andar com mochilas até com cadeado, para evitar de acontecer um furto ou de alguém passar correndo e levar a bolsa. Enfim, ter cuidado com seus pertences. Principalmente porque a gente tem que sempre andar com documentos. Então, se você perde um documento durante a viagem, é uma dor de cabeça que a gente quer evitar. Isso, por exemplo, pode acontecer dentro de um transporte público. Pessoas já tentaram colocar, conhecidos, né? Já tentaram colocar drogas em mochilas das pessoas, porque tem países que, às vezes, a polícia entra dentro do transporte público olhando mesmo, sabe? Fazendo uma revista. Uma revista. Então, já aconteceu, a gente sabe de pessoas que já passaram por isso e foi uma situação muito desagradável. Além de tudo, tem países que, assim, você não vai conseguir sair de lá, né? Porque acaba sendo preso, enfim, tem N possibilidades que podem acontecer. Então, sempre ficar de olho em tudo que é seu, né? Uma outra dica pra você aí é começar aos poucos, com uma viagem mais curta. Se você ainda não conhece o seu estado, começa desbravando ele, indo pra algum lugar sozinha ou indo com um grupo de amigas. Depois você começa indo pra um estado mais próximo. Enfim, conhecer o país primeiro, porque é uma recomendação pra você lidar com outras pessoas que não são aquelas que você está acostumada, para depois você começar a ir para um outro país, porque assim, no Brasil a gente já enfrenta situações desagradáveis e você pode enfrentar uma coisa e saber lidar de uma forma diferente se você for para um outro país, por exemplo. E aí, à medida que você vai viajando em espaços curtos, você vai perdendo esse medo. Cada vez que você fizer uma viagem sozinha e ver que deu certo, que você viajou com segurança, você vai se inspirar a viajar para mais longe, sabendo que você pode fazer isso com segurança e se divertindo muito. Então, assim, você vai saber lidar melhor. E também é uma carga, né? A sua bagagem vai estar maior e então em outro país você vai saber lidar melhor com as situações. Uma coisa muito importante que eu acho que também vale para todo mundo é sempre viajar com um seguro viagem, independente para qual destino for. Isso vai te dar uma tranquilidade na hora de resolver um problema, se você precisar de um atendimento médico, se você precisar de ir a uma farmácia. Ter seguro viagem é fundamental, a gente nunca viaja sem. A gente nunca sabe quando vai acontecer, a gente nunca precisou usar, mas não dá para viajar sem, ainda mais em um outro país, né? Então, além do gasto, além da dor de cabeça,
doença, enfim, a gente já se previne, né? E nós, como um casal viajante, agora a gente quer dar alguns motivos para vocês viajarem sozinhas, perderem esse medo e verem que tem tantas outras mulheres que, assim como vocês, também têm vontade de viajar e já viajam, e o quanto isso dá de experiência pra gente. Viajar sozinha ou viajar num grupo de mulheres faz você crescer muito sua autoestima, você conhece outras culturas, você ganha experiência de vida, você supera seus próprios limites, você consegue resolver e lidar com situações que você às vezes achava que você não ia conseguir sozinha. Viajar e desbravar o mundo só tem vantagens. Então, perder esse medo e superar esse medo é muito importante para que você aumente seus horizontes. E além de tudo isso, você vai inspirar outras mulheres, que é o que a gente tem feito, assim. A gente viaja, mostra nossas experiências, hotéis, destinos nos quais a gente fica. Então, a gente quer mostrar pra vocês o quanto isso pode ser bom pra vocês também, sabe? E perder esse medo um pouco. Claro, com toda essa segurança, né? E também, se vocês tiverem alguma coisa pra compartilhar com a gente. Se você já é uma mulher que já viajou sozinha ou entre amigas, ou um casal mesmo, então compartilha com a gente um pouco da sua experiência, como foi, porque é isso, essa troca é tão importante, porque a gente vê que a gente pode inspirar outras mulheres e também sermos inspiradas, né? Se você tiver passado por alguma experiência durante alguma viagem que você teve que lidar sozinha, deixa nos comentários. Se você tiver alguma dica para aumentar mais a segurança na hora de uma viagem, também pode deixar nos comentários, que a gente quer saber mais. E se você gostou desse vídeo, deixa um like nele, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente a espalhar mais conhecimento e inspirar outras mulheres a viajarem sozinhas também. Para mais dicas de viagem, segue a gente no Instagram, lá a gente aborda mais, falamos mais sobre as nossas viagens e tem alguns destaques lá sobre onde já passamos, se você tiver interesse em conhecer. O nosso Instagram a gente vai deixar aqui para vocês, Juntas no Mapa. Então, gente, bora viajar, né?